Um dia depois da vitória do não no referendo, o ministro das Finanças da Grécia renunciou para facilitar uma nova negociação com os credores nesta terça-feira. Os bancos do país vão continuar fechados para dar mais fôlego às negociações, como mostra a nossa enviada especial Bianca Routier. O voto dos gregos vai ser respeitado. As portas estão abertas para as negociações, mas a proposta precisa ser séria e rápida. Há espaço para a solidariedade, desde que haja responsabilidade. O presidente francês, François Hollande, e a premier alemã, Angela Merkel, usaram palavras conciliatórias, ao mesmo tempo em que aumentaram a pressão. Os líderes dos 18 países da zona do euro se reúnem nesta terça-feira com o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras. Tsipras viaja a Bruxelas com seu novo ministro das Finanças, Euclides Tsakalotos. Tsakalotos, um economista que estudou em Oxford, seria mais diplomático que o antecessor, Yanis Varoufakis, o então ministro que ousou acusar os credores de terrorismo. Segundo analistas, há uma mudança de perfil, não de conteúdo. Vai ser a grande chance, depois do referendo de domingo, de apresentar reformas que permitam que a Grécia continue com a moeda única europeia. Dracma é o nome deste bar. Há 2 anos, em meio à crise, os donos decidiram rebatizar o local. Era uma piada. Nunca imaginaram que a brincadeira pudesse ficar tão séria. O dracma era a moeda mais antiga do mundo em circulação até ser substituída pelo euro. Depois de um calote no Fundo Monetário Internacional, depois de um referendo que desafiou a zona do euro, o país nunca ficou tão próximo da ex-moeda. O funcionário se chama Anargyros, significa sem dinheiro, pobre em português. O grego, que leva a crise até no nome, lamenta a situação. First of all, I don't believe that it's a good thing to return in drachma. It's the worst kind of scenario. Secondly, I think that, of course, we will see worse days here in Greece. Já Helene, desempregada há 4 anos, se agarra num fio de esperança. We are not secure. We are frustrated, and we have a little bit of faith that something might change for better, not for worse. When? Soon enough. Eu vou voltar a falar com o João Borges lá em Brasília agora sobre a situação na Grécia. João, depois da vitória, a primeira providência do primeiro-ministro grego foi substituir justamente o ministro das Finanças e buscar ali os líderes europeus para reabrir as negociações. Tem clima para isso? Olha, Grilo, a avaliação entre os líderes europeus hoje era o seguinte, que o primeiro-ministro Alexis Tsipras, ele reforçou o apoio interno ao vencer com folga o referendo. É uma decisão democrática que deve ser reconhecida. Mas, ao mesmo tempo, enfraqueceu o apoio entre os parceiros europeus. O acordo, que já não era fácil, ficou ainda mais difícil. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, já havia dito que a dívida grega precisa ser reestruturada. Isso é uma maneira indireta de dizer que a Grécia precisa, sim, de um desconto para suportar o que deve. Mas como chegar a isso numa queda de braço em praça pública, como tem sido o embate entre o governo grego e os demais parceiros? Como levar isso adiante se a Grécia não se comprometer com reformas e dar aos líderes europeus um argumento para dar um desconto na dívida? Bom, esse é o grande dó. Mas, para além da questão econômica, há também geopolítica. Europa e Estados Unidos não querem a Grécia na órbita da Rússia. Mas a saída da zona do euro não seria traumática do ponto de vista financeiro e bancário a essas alturas do campeonato. A dívida grega já está quase toda com bancos centrais. O setor financeiro privado escapa, não quebra, excluindo, claro, o sistema bancário grego. E os bancos centrais, a começar pelo Banco Central Europeu, têm condições de absorver as perdas. Bom, aqui em Brasília preocupa muito mais o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que deve acontecer ainda este ano e deve provocar alguma volatilidade no mercado, do que propriamente a crise na Grécia. Bom, e para saber qual a reação do mercado financeiro do dia seguinte à vitória do não lá na Grécia, nós voltamos a São Paulo com Doni Denucci. Doni, olha, esse resultado do referendo não chega a ser uma grande surpresa, mas a reação dos mercados foi a que se previa? Olha, João, apesar da retórica do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras sugerindo que a vitória do não fortalece a Grécia na negociação e de que o resultado seria um acordo muito mais benéfico para o país, o mercado financeiro não viu com empolgação o resultado do referendo não. Em outras palavras, bolsas no vermelho.
Vamos começar pela Ásia, onde primeiro foi sentido o impacto da decisão grega. O índice Nikkei da bolsa japonesa caiu 2,08% no pregão de hoje. O índice Hang de Hong Kong, 3,18%. Movendo o globo para a região de impacto mais direto, a Europa, a gente tem a bolsa do Reino Unido caindo 0,76%. Na Alemanha, principal credor da Grécia, 1,52%. França, 2,01%. Portugal, 3,81%. E Itália, queda superior a 4%. Mais um giro agora para as Américas. O S&P 500 da Bolsa de Nova York caiu 0,39%. México, 0,60%. E a Bolsa de São Paulo teve um recuo de 0,70%. Com exceção de poucas bolsas, como a da China, por conjunturas locais, o mundo financeiro inteiro começou a semana com o pé esquerdo. E aqui no Brasil, o dólar fechou quase estável, cotado a R$ 3,14. Grilo. Obrigado, Doni.